Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que está assistindo essa apresentação. Meu nome é Luiz Guilherme PTA, eu sou discente do curso de Zootecnia na Universidade Federal de Mato Grosso, Faculdade de Agronomia e Zootecnia, a FAAS, e hoje eu vou falar um pouco sobre um tema referente à disciplina de Biologia Celular, que é cloroplastos e fotossíntese. Bom, primeiro o que é fotossíntese? A fotossíntese ela é um processo, então, que organismos autótrofos no caso são os organismos que conseguem sintetizar, produzir a própria molécula orgânica que eles vão utilizar posteriormente para produzir a sua energia. Então é como se fosse o alimento desses organismos autótrofos. Nós, seres humanos, somos seres heterótrofos, então a gente precisa consumir essa energia de outros seres. Então, os autótrofos conseguem realizar esse processo de síntese da sua molécula orgânica. E como que eles fazem isso? Então, eles utilizam, no caso das plantas, por exemplo, eles utilizam a energia do sol, a luz do sol, com a presença de pigmentos fotossintetizantes, no caso aqui da planta, a clorofila, e utilizando então a água e o CO2, eles vão fazer uma série de reações para produzir então a glicose, que vai ser essa molécula orgânica que eles vão utilizar como alimento, como fonte de energia. E toda essa reação gera então, tem como resíduo o O2, o oxigênio. Quem faz a fotossíntese? Bom, os seres autótrofos que realizam a fotossíntese, no caso, são as plantas, as bactérias. Algumas bactérias possuem no seu interior os cloroplastos, que são as organelas responsáveis por realizar a fotossíntese, as algas e cianobactérias. Então, as algas, por mais que pareça um pouco estranho, o maior produtor de oxigênio, o organismo que mais consome o CO2 da atmosfera e realiza a fotossíntese e que mais libera oxigênio na atmosfera são as algas. Bom, aqui eu trouxe um experimento de Joseph Priestley, que foi um estopim, né, na descoberta da fotossíntese, que consiste, então, em 3 jarros completamente selados, e não tem nenhuma entrada e nenhuma saída de ar. E no primeiro jarro, então, foi colocada uma planta, e percebia que essa planta, depois de um certo período, ela não conseguia sobreviver, ela morria. Isso se dá porque dentro do frasco fechado, a planta consome então todo o CO2 para produzir a sua molécula orgânica, e chega um certo momento que ela não tem mais CO2 lá dentro, e aí então ela começa a morrer, ela fica sem energia, ela não consegue produzir a sua molécula orgânica, no caso a glicose, e ela começa então a morrer. No segundo jarro foi colocado um animal, o rato, e ele também não conseguia sobreviver. Depois de um certo período, o rato morria, porque ele consumia todo o oxigênio lá de dentro, e chegava um certo ponto que ele morria sufocado, ele não tinha oxigênio para respirar. No terceiro jarro, foi colocado então os dois, a planta e o rato. E percebeu-se que eles conseguiam se manter vivos por um longo período de tempo. E por que isso ocorre? Por que os dois juntos, dentro do frasco, conseguiam sobreviver e os dois separados não? Aqui no caso, então, o rato, ele respira o oxigênio que a planta libera, né, do processo de fotossíntese, e ele expira o CO2. Então, a planta e o rato, eles ficam ali numa simbiose, eles conseguem ajudar um ou outro a sobreviver. A planta fornece, então, o oxigênio proveniente da fotossíntese, e o rato manda para a planta o CO2, o dióxido de carbono, que a planta vai conseguir utilizar, então, para produzir a glicose, que ela vai utilizar para se manter viva. O que é necessário para realizar a fotossíntese? Bom, a fotossíntese, então, ela vai acontecer, a planta, no caso, ela vai pegar 6 moléculas de dióxido de carbono, mais a água, na presença da luz do sol, na presença de luz. Então, ela vai converter essa molécula de carbono, utilizando os elétrons e os prótons da molécula de água,
para fazer a molécula de glicose. E ela tem como resíduo, essa reação tem como resíduo, o CO2, o oxigênio, desculpa. Então essa aqui é a equação mais completa, né? No caso que a planta utiliza o dióxido de carbono, 6 moléculas de dióxido de carbono, mais 12 moléculas de água, na presença de luz e dos pigmentos fotossintéticos ou fotossintetizantes, no caso as clorofilas. Então ela vai utilizar os elétrons e os hidrogênios da quebra na molécula de água para transformar então esse dióxido de carbono numa molécula de glicose. Então essa reação tem como sobra, tem como resíduo 6 moléculas de água e o oxigênio. Então a fonte de hidrogênios e de elétrons é a água. E esse oxigênio, essa molécula de oxigênio que é liberada, que tem como resíduo dessa reação, ela é proveniente da água, da quebra da molécula de água, da fotólise da água. Então, quando a molécula da água ela é quebrada, os elétrons e os hidrogênios são aproveitados e o oxigênio da molécula é liberado na atmosfera. E o CO2 é a fonte, o dióxido de carbono, é a fonte de carbono para o composto orgânico. Então, esse carbono que se encontra aqui na glicose, na molécula de glicose, ele é proveniente do CO2. E onde ocorre a fotossíntese? Né? Agora que a gente já sabe, que eu já expliquei como que é o processo que ela utiliza, onde que ela ocorre. Quais são as estruturas envolvidas no processo de fotossíntese? Bom, então a gente sabe que na folha, utilizando as plantas como exemplo, existem então milhares de células, célula clorofilada, a célula vegetal. E essa célula vegetal, ela tem características únicas, né? No caso ali de organelas que não existem em outras células, na célula animal, por exemplo, a célula vegetal ela apresenta a parede celular, o vacúolo e o cloroplasto. O cloroplasto é a organela principal que vai fazer ali com que ocorra a fotossíntese. Então, dentro do cloroplasto, existe esse líquido chamado de estroma, e nesse estroma, que é um líquido parecido com o citoplasma da célula, mergulhado nesse estroma, então, tem duas estruturas de extrema importância para a fotossíntese, que são os grânulos e os tilacoides. Esses grânulos, os grânulos, né, que são essas estruturas em formato de moedas empilhadas, eles têm essa membrana, que é chamada de membrana do tilacoide. E é nessa membrana do tilacoide onde vai ocorrer a primeira etapa da fotossíntese. Então, na membrana do tilacoide, que vai encontrar esse complexo antena, que é formado por essas clorofilas, né, por moléculas de clorofila, que se agrupam aqui, que ficam enfiadas aqui na membrana do tilacoide, e formam, então, esse complexo antena. A segunda fase da fotossíntese, ela ocorre no estroma. Então, a primeira fase vai acontecer na membrana do tilacoide e a segunda dentro do estroma. Bom, esse aqui é o complexo, aquele complexo antena, mais de perto, né? Então, esse complexo antena, ele se agrupa, ele se junta com proteínas e forma, então, um fotossistema. Esse fotossistema, ele é composto por diversos tipos de clorofilas, né, que são os pigmentos fotossintetizantes. Então, existem as clorofilas a clorofila B e a clorofila C. E ali junto no fotossistema, o caroteno. Então, essa variedade de clorofilas dentro do fotossistema faz com que a planta ela seja capaz de absorver, de captar ondas de luz variadas e ter o melhor aproveitamento ali da luz para poder realizar a fotossíntese. Então, o fotossistema é o responsável por converter a energia luminosa, que vem do Sol, né, em energia química. Bom, antes de entrar mais a fundo nas reações, nas duas fases da fotossíntese, nas reações das duas fases da fotossíntese, eu vou falar um pouco sobre a luz. Bom, a luz ela se encontra em comprimento de onda, tá? E nesse espectro, essa pequena faixa é o espectro de luz visível, é a luz que a gente consegue enxergar. Está entre 400 nanômetros e 700 nanômetros. Então, as plantas, elas conseguem, os pigmentos fotossintetizantes,
eles conseguem absorver alguns comprimentos de onda e refletem outros. O interessante é que a cor que a gente consegue enxergar é a cor que é refletida nos objetos. Por exemplo, a planta ela é verde porque ela consegue ali absorver o comprimento de onda azul e o vermelho e reflete o verde. Então, por isso que elas são verdes. Então, elas utilizam para fazer a fotossíntese a luz azul e a luz vermelha. Bom, as etapas da fotossíntese. Como eu disse, ela é composta por duas etapas. A etapa fotoquímica, que é a primeira etapa da reação da fotossíntese, é chamada de fotoquímica ou etapa clara. Como eu disse, ocorre lá na membrana do tilacoide. Então, o que vai acontecer nessa primeira fase? Basicamente, ela vai utilizar a luz do Sol junto com a água para fazer, então, e vai produzir, então, o ATP e o NADPH, que vão ser utilizados na segunda etapa. E essa primeira etapa, a etapa fotoquímica, ela tem como resíduo das suas reações o oxigênio, que é liberado na atmosfera. Bom, então ocorreu a primeira etapa, a etapa fotoquímica, produziu-se o ATP e o NADPH. O NADPH ele é uma molécula transportadora de elétrons. Então vai acontecer a segunda etapa, a etapa química, ou também chamada de etapa escura. A etapa escura ela vai ocorrer no estroma, então, fora do tilacoide, não envolve mais o tilacoide, ela ocorre lá no estroma, que é aquele líquido, como eu disse, é parecido com o citoplasma da célula. E ele vai fazer o quê? Ele vai pegar o CO2, o dióxido de carbono, utilizar, então, o ATP e o NADPH proveniente da etapa fotoquímica para produzir, então, um composto orgânico, que é, no caso, a glicose, a molécula de composto orgânico. Então, foi utilizado o ATP e o NADPH aqui na etapa química, então ele gera o ADP e o NADP. Esse ADP e esse NADP, eles voltam para a etapa fotoquímica e vão ser carregados, digamos assim, carregados novamente, transformados novamente em ATP e NADPH. Então, assim forma esse ciclo. Uma etapa, ela depende da outra para acontecer. Quando a gente fala etapa clara e etapa escura, não necessariamente uma acontece de dia, tipo, à luz do dia, e a outra acontece à noite. As duas acontecem na luz do dia e as duas dependem uma da outra. Bom, etapa fotoquímica. Aqui a gente tem, então, os fotossistemas, o fotossistema 2 e o fotossistema 1. Eles têm esses nomes 2 e 1 de acordo com a ordem que eles foram descobertos. Então, primeiro se descobriu o fotossistema 1 e depois o fotossistema 2. Então, o que ocorre nessa etapa fotoquímica? A luz ela chega aqui nessas clorofilas da região mais periférica do fotossistema. Então, ocorre a fotólise da água. A molécula da água ela é quebrada. Então, vão se aproveitar os elétrons e os hidrogênios dessa quebra dessa molécula e vai ser liberado na atmosfera o O2, o oxigênio. Então, os elétrons eles vão começar a ser energizados aqui pela luz do Sol, nessas clorofilas mais periféricas aqui, e vão se encaminhando para o centro do fotossistema. E aqui no centro do fotossistema, que existem clorofilas especializadas em mandar esses elétrons por uma cadena transportadora de elétrons. São uma série de proteínas que vão levar esses elétrons do fotossistema 2, para o fotossistema 1. Enquanto esses elétrons eles são transportados de um fotossistema para o outro, é gerado então a síntese de ATP, é produzido ATP. E mais para frente, no próximo slide, eu vou explicar como isso acontece. No fotossistema 1, os elétrons eles chegam já com pouca energia. Então, o que acontece? O fotossistema 1 também está recebendo a luz do Sol, a energia da luz. Então, esses elétrons eles vão ser carregados novamente, vão ser energizados novamente, aqui das clorofilas mais periféricas, e vão se encaminhando para o centro do fotossistema, como ocorre aqui no fotossistema 2. Aqui no centro, eles vão ser transportados novamente para uma outra proteína que vai utilizar esses elétrons para produzir o NADPH. Então, o fotossistema 2, ele consegue absorver um espectro de onda de luz entre 680 nanômetros, e o fotossistema 1, ele absorve a luz
entre 700 nanômetros. Essa é a diferença do fotossistema 2 para o fotossistema 1. Bom, aqui é uma visão mais ampla do que ocorre na etapa 1, né, da etapa fotoquímica. Então, aqui é a membrana do tilacoide, que se encontra lá no cloroplasto. Aqui é o lúmen do tilacoide, né, dentro do tilacoide, e aqui o estroma, o líquido que se encontra lá no cloroplasto. Então, aqui se tem o fotossistema 2 e o fotossistema 1. Os dois estão recebendo energia luminosa. Então, aqui no fotossistema 1 ocorre então a quebra da água e gera então o oxigênio de resíduo que é liberado na atmosfera e são aproveitados os prótons e os elétrons da fotólise da água. Esses elétrons eles vão ser energizados aqui no complexo antena e vão ser transportados então por proteínas pelo complexo de citocromos, né, que são as proteínas responsáveis por transportar esses elétrons para o próximo fotossistema. Enquanto eles são transportados, eles passam por essa proteína e deixam ela carregada negativamente. Então, o que acontece? Quando os elétrons passam por aqui, os prótons H+, que estão aqui, se encontram aqui no estroma, eles vão ser induzidos a entrar no tilacoide. E é por isso que o elétron, quando ele chega no fotossistema 2, no fotossistema 1, perdão, ele já está com uma baixa carga energética, ele já está perdendo energia, porque ele perde essa energia para fazer com que os prótons H+ entrem dentro do tilacoide. Bom, então quando esses prótons H+ entram no tilacoide, aumenta-se o gradiente aqui de prótons H+. Então eles precisam retornar novamente para o estroma, e eles retornam pela ATP sintase, que é essa proteína responsável então pela síntese do ATP. Então os prótons H+ passam pela ATP sintase e é produzido então o ATP, que é um dos produtos da etapa fotoquímica. Bom, os elétrons chegaram então aqui no fotossistema 1 com pouca carga, porque eles utilizaram então a sua carga para puxar os prótons H+ para o interior do tilacoide. Então o que vai acontecer? Eles vão ser energizados novamente, aqui porque também está chegando energia luminosa, e eles vão ser transportados para essa proteína, a NADP redutase. A NADP redutase vai usar esses elétrons mais os prótons H+ para produzir então o NADPH, o segundo produto da etapa fotoquímica. Bom, a etapa química. Como eu disse, a etapa química ela acontece no estroma. Então esse é o cloroplasto, esses são os grânulos, né? As estruturas que parecem moedas empilhadas. E aqui no estroma é que vai acontecer então a etapa química, a etapa escura. Bom, a etapa escura, ela também é chamada de ciclo de Calvin-Benson, ou ciclo das pentoses. E o que vai ocorrer nesse ciclo? Vai ser utilizado, então, o CO2, o ATP e o NADPH proveniente da etapa fotoquímica, da primeira etapa. Então, eles vão ser utilizados para gerar a molécula orgânica em si, a glicose em si. Então, esse ciclo ele gasta 9 moléculas de ATP e 6 moléculas de NADPH. Então, o que vai ocorrer aqui? A ribose, essa proteína, ela vai ser unida a 3 moléculas de carbono. Quem faz essa união do carbono na ribose é a enzima ribulose, a enzima rubisco, perdão, errei. A enzima rubisco vai unir, então, essas 3 moléculas de carbono à ribulose e ela vai seguir no ciclo. Então, ela vai seguir no ciclo e formar o fosfoglicerato. Esse fosfoglicerato recebe, então, a energia dos 6 ATPs, de 6 moléculas de ATP. Essa energização das 6 moléculas de ATP vai fazer com que o NADPH transforme, então, essa molécula em gliceraldeído fosfato. Em 6 moléculas de gliceraldeído fosfato. Esse gliceraldeído fosfato, dessas 6 moléculas de gliceraldeído fosfato, uma vai ser enviada, então, para formar a glicose, e 5 retornam, então, na regeneração da ribulose. Então, são usadas mais 3 moléculas de ATP para regenerar essa ribulose, para que ela possa receber, então, outro carbono, e assim seguir o ciclo.
Esse ciclo, então, é dividido em 3 partes: a parte da fixação do carbono, a parte da redução, onde vai ganhar elétrons, né, do NADPH, para formar, então, o gliceraldeído fosfato, que vai gerar a molécula que vai conseguir sintetizar a glicose. Então, são necessárias 2 voltas no ciclo de Calvin para produzir uma molécula de glicose. Qual a importância, então, da planta fazer a fotossíntese, já que, como eu disse anteriormente, ela produz ATP na etapa fotoquímica. Então, por que a planta precisa produzir uma molécula orgânica para que, posteriormente, ela possa utilizar como fonte de energia para produzir mais ATP? Então, o ATP que é produzido na etapa fotoquímica é em pouca quantidade. Então, a planta precisa produzir a glicose para, posteriormente, na mitocôndria, ela produzir ATP em massa. Então, ela vai utilizar a glicose, que foi sintetizada lá pela fotossíntese, mais o oxigênio, que ela mesma produziu, mas ela produz mais oxigênio do que ela consome. Então, por isso que se aumenta a quantidade de oxigênio na atmosfera. Então, ela vai utilizar a glicose mais o oxigênio. Lá na mitocôndria, ela vai produzir, então, ATP em massa. E essa produção de ATP gera, então, como resíduo a molécula de água e dióxido de carbono, que volta, então, nesse ciclo de fotossíntese e respiração celular. Então, existem alguns fatores internos e internos que fazem com que a planta tenha uma mudança na quantidade de fotossíntese que ela vai fazer. Os fatores internos é a quantidade de clorofila. Por exemplo, se a planta ela tem baixa quantidade de clorofila nas células, ela vai fazer pouca fotossíntese. Então, o estado da folha, então se a folha é uma folha saudável, por exemplo, usando o exemplo das plantas, se a folha é saudável, ela vai conseguir realizar a fotossíntese normalmente. E a abertura dos estômatos. Os estômatos são células responsáveis pelas trocas gasosas nas plantas. Eles são células que se abrem e se fecham, então, fazendo a troca gasosa dentro das folhas das plantas. E os fatores externos, que controlam como que essa planta vai fazer a fotossíntese, então. No caso aqui, a temperatura e a quantidade de CO2, por exemplo. A temperatura, ela precisa ser ideal para que a planta consiga realizar, então, a fotossíntese e produzir a sua molécula orgânica. E a quantidade de CO2. A quantidade de CO2 na atmosfera também vai ser um fator que vai ali interferir na quantidade de fotossíntese que o organismo autótrofo faz. E a luz. Então, é necessário a luz. Precisa, então, ter a luz para que ocorra a fotossíntese. Então, ela é um fator externo. Então, aqui estão as referências que eu usei para fazer essa apresentação.